Olá, meu nome é Letícia. Estarei apresentando o nosso trabalho, cujo título é Avaliação da demanda bioquímica de oxigênio, DBO, com parâmetro de poluição na bacia hidrográfica do Córrego Caçula, São Paulo. Sobre a autoria de Letícia de Oliveira Manuel, Yara Bernardi Santana e professor Sérgio Luiz de Carvalho. A água está se tornando um elemento cada vez mais escasso, tanto em termos qualitativos como quantitativos. Então, a sua disponibilidade, ela tem sofrido influência de diversos fatores, dentre eles os usos múltiplos, né? Podemos destacar abastecimento humano, abastecimento industrial, geração de energia, irrigação, navegação, recreação e turismo, pesca e recentemente, né, a aquicultura, né, com as pisciculturas em tanque-redes implantadas nos corpos d'água. Vale destacar também que isso vem acontecendo devido ao crescimento tanto urbano quanto o crescimento industrial, que apresenta uma demanda crescente de água e, consequentemente, um aumento da produção de resíduos. Podemos destacar também o manejo inadequado das atividades agrícolas, da pecuária, a falta de planejamento e a má gestão dos recursos hídricos. O monitoramento ambiental em bacias hidrográficas procura analisar aspectos relevantes que permitam caracterizar as mudanças que ocorrem no uso e ocupação do solo, tornando possível avaliar os efeitos das atividades humanas sobre os ecossistemas. Por exemplo, nessas imagens, elas estão ilustrando justamente isso, como o entorno, o uso e ocupação do solo no entorno influencia na qualidade da água. Nesse caso, é uma plantação de cana-de-açúcar no entorno de uma nascente, né? E por falta do curva de nível, em períodos chuvosos, fez com que houvesse um carreamento, né, de sedimentos para dentro desse corpus d'água, interferindo na qualidade da água. Então, a importância do monitoramento da qualidade da água em uma bacia reside no fato de que, a partir das informações coletadas, se pode inferir sobre a condição ambiental dessa bacia como um todo. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a poluição da água na bacia hidrográfica do Córrego Caçula, no município de Ilha Solteira, utilizando como parâmetro a concentração da demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. Como material e métodos, realizou-se 12 campanhas com periodicidade mensal entre maio de 2012 a abril de 2013, em 5 pontos amostrais, localizados na bacia hidrográfica do Córrego Caçula, no município de Ilha Solteira, na região noroeste do estado de São Paulo. Então, a área de estudo abrange tanto as nascentes quanto a foz a foz do córrego que deságua no Rio Paraná. Então, podemos observar na imagem o P1, que é a nascente do córrego do IP, o P2, que é a nascente do córrego das Lagoas, o P3 é a foz do córrego das Lagoas, o P4, foz do córrego do IP, e depois do encontro do ponto 3 com o ponto 4, eu tenho o ponto 5, que deságua na margem esquerda do Rio Paraná, no município de Ilha Solteira. Essa tabela apresenta, então, os pontos amostrais, que foram 5 pontos, latitude, longitude, a localização, como já citado, e o uso predominante do solo. Então, no geral, na área de estudo, o uso predominante é agrícola, urbano, no caso do ponto 1, agrícola no ponto 2 e 3, no ponto 4, agrícola, mas também tem a predominância por estar próximo à área urbana, e no ponto 5, agrícola e também a pecuária. As coletas foram realizadas sempre no período matutino, utilizando garrafas de polietileno de 2 litros, higienizadas com água ionizada, e as amostras foram preservadas seguindo os procedimentos recomendados na NBR 9898 de 97.
Para análise da demanda bioquímica de oxigênio, foi utilizado o método das diluições. Então, as amostras foram incubadas a 20 graus Celsius por 5 dias, de acordo com métodos para as análises de águas potáveis e residuárias. E depois os dados eles foram comparados com a resolução CONAMA 357/2005, levando em consideração corpos d'água de classe 2. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Saneamento do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, a Unesp, para que ocorresse as realizações das análises. Resultados e discussão. A DBO é uma variável muito importante para se avaliar a qualidade das águas e indicar o lançamento de matéria orgânica. Ela representa o quanto é necessário de oxigênio para depurar a matéria orgânica presente nas águas. Dessa forma, para um ambiente em equilíbrio, espera-se que haja altos valores de OD, que é o oxigênio dissolvido, e baixos valores de DBO. Nesse sentido, observa-se que, no período estudado, os valores de DPO apresentaram-se dentro do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para corpos de água de classe 2, que é de 5 mg por litro, exceto para os meses de setembro, nos pontos 4 e 5, e novembro, no ponto 2. Então, nesses pontos, nesse período, esteve acima de 5 mg por litro, sendo as possíveis causas o lançamento clandestino de esgoto e também decomposição da vegetação ribeirinha e invasora. Observa-se também que nos períodos de maior precipitação houve um baixo valor, baixos valores na DBO, sendo então justificados pela uma alta diluição dessa carga de poluente nesse período. De maneira geral, pode-se dizer que os níveis de DBO sofreram então uma pequena alteração condicionada principalmente ao ciclo hidrológico, apresentando valores baixos no período de cheia e elevados no período de seca. Em campo, observou-se alguns impactos antrópicos que podem estar interferindo nos resultados obtidos, bem como lançamento clandestino de matéria orgânica, drenagem pluvial, decomposição da vegetação invasora e ribeirinha ao longo do corpo hídrico e extravasamentos das bombas de recalque referente ao esgoto doméstico municipal. Então, essas observações feitas em campo, elas são prováveis causadoras do aumento da matéria orgânica, justificando então os resultados obtidos. Aqui umas imagens mostrando a decomposição da vegetação ribeirinha. Essa outra imagem mostra a bomba de recalque referente ao esgoto municipal, que estava quebrada há alguns meses e lançando dessa forma o esgoto in natura nos corpos d'água, passando apenas pelo gradeamento fino e grosso e sendo lançados dessa forma, sem nenhum tipo de tratamento. E aqui é o despejo de esgoto clandestino em alguns pontos avaliados. E então, podemos destacar que o esgoto clandestino lançado in natura nos corpos d'água, sem receber nenhum tipo de tratamento, dependendo da relação entre a vazão do esgoto lançado e do corpo receptor, pode-se esperar, na maioria das vezes, sérios prejuízos à qualidade da água. Conclui-se que a bacia hidrográfica do córrego Caçula, embora tenha recebido cargas pontuais de poluentes, manteve-se de maneira geral em um nível aceitável de qualidade durante o período amostral. Acredita-se que esse corpo hídrico estudado apresente uma boa capacidade de autodepuração.
porque como vemos na imagem, ele recebe, né, carga de poluente, e mesmo assim o valor se manteve em níveis aceitáveis, a maior parte do tempo estudado. Então, ou seja, esse corpo hídrico apresenta uma boa capacidade de autodepuração. Segue aqui as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho e agradecemos pela atenção. Muito obrigada.